Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse domingo, reunidos para ouvir a palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em Lucas 12. Lucas 12, do 13 ao 21. Amém? E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Poder sentar em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida por estar aqui nesse momento. Isso é uma honra para mim, estar ouvindo a palavra de Deus e aprendendo que as coisas simples que Deus oferece para nós é que verdadeiramente vem nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Que Deus olha o nosso coração, Ele não olha as coisas materiais, e através da sua palavra Ele nos ensina isso. Através do seu Filho que andou no meio de nós, Filho do dono do ouro e da prata, andou na maior simplicidade, pregando a palavra, mostrando que Deus tem o de melhor para cada um de nós, mas nós temos que nos esforçar também para nós chegarmos até Ele. Assim como Pedro estava em cima daquele barco quando Jesus veio sobre as águas, enquanto os outros estavam com medo, Pedro disse: Senhor, se for o Senhor, faz com que eu vá até aí. Essa coragem de Pedro, de andar também sobre as águas. Os únicos dois homens que andaram na terra sobre as águas foram Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador, e Pedro, um de seus discípulos, que se tornou um dos maiores apóstolos da palavra de Deus. E para que nós também venhamos a andar nesse caminho, a andar sobre as águas, basta que a gente ouça a palavra, tenha fé no coração, abra o coração, e Deus vem trabalhar na nossa vida, cada dia, nos mostrando que o verdadeiro tesouro está na palavra de Deus, e não naquilo que o mundo oferece. E nós podemos hoje valorizar essa palavra verdadeiramente, porque nós sabemos que Deus tem feito obras maravilhosas e bonitas na maior simplicidade no meio de nós, nos mostrando o caminho, o amor verdadeiro que Ele tem para cada um, porque Deus cuida do seu povo, desde o começo, quando Ele nos criou, e nos mostrou os dois lados da moeda, o bem e o mal, para nós sabermos valorizar aquilo que Jesus Cristo estava fazendo para cada um de nós. É por isso que quando esse homem vem falar de coisas materiais para o Senhor Jesus fala no versículo 15, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Amém? A palavra de Deus fala lá em Lucas 18, 25, 18 a 25, ela fala assim, Lucas 18, a palavra de Deus fala que existia um jovem rico,
Mas ao mesmo tempo, se você notar, esse rapaz estava no meio de uma multidão, ouvindo, seguindo os passos de Jesus. O que nos mostra que nós estamos no lugar certo, ouvindo essa mesma palavra. Também não temos sempre no começo o entendimento, mas quando a gente continua voltando, continua ouvindo, a gente vai entendendo aquilo que Deus tem de melhor para nós. E aí nós podemos escolher se nós vamos andar nesse caminho até o fim, na salvação, ou se não queremos andar nesse caminho, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Por isso Deus é maravilhoso. Ele não força você a amá-lo, porque Ele te amou primeiro, quando deu seu único filho para nos salvar na cruz, levando chicotada, apanhando inocentemente, para que nossos pecados fossem levados a Ele. Esse é o intuito da igreja verdadeira, firmada na palavra. Nos mostra o caminho, o tão grandioso é Deus para conosco, o amor verdadeiro, o amor ágape, que não te pede nada em troca, um amor que simplesmente Ele veio e abre os braços para você e fala: se você me abraçar, eu cuido de vocês. E na simplicidade dessa palavra é que nós somos construídos, cada dia um passo. Ele não pede para você correr, Ele não pede para você ficar preocupado em aprender rapidamente, simplesmente Ele fala um passo, depois outro passo. E quando você pensar que não, você andou 40 anos no deserto, mas Deus andou com você. A palavra de Deus fala que no Lucas 18 fala assim: perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chama bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Olha a simplicidade e humildade do Senhor Jesus. Nunca se engrandecia com nada que fazia, sempre colocando Deus em primeiro lugar, porque é assim que Ele fala: coloca Deus em primeiro lugar, ame Ele primeiro e deixe que o resto Ele cuida de você. Requer tempo, prática, vontade, amor. E quando Deus fala no nosso coração, nos dando a certeza, porque o povo de Deus nunca anda enganado, sempre anda na palavra. Sabe os mandamentos? Jesus dizendo: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele falou isso, esse jovem rico parou, não quis segui-lo. Porque para você se desprender das coisas que o mundo oferece, com tempo, leva tempo, demora. Quando você começa a seguir os caminhos de Deus, é doloroso, arde o nosso coração. Mas com o tempo Ele vai trabalhando na nossa vida, Ele vai limpando, Ele vai purificando o nosso espírito, Ele vai nos mostrando, nos moldando e transformando e mostrando para você que Ele tem o melhor para você. Aqui nessa terra e ainda a vida eterna, mas requer tempo, prática, vontade, amor, dedicação e fé. Porque em Hebreus a palavra de Deus fala que é impossível sem fé agradar a Deus. E fé é o que nós estamos fazendo aqui hoje, reunidos, ouvindo essa palavra, agradecendo a Deus pelo ano maravilhoso que teve em nossas vidas, às vezes por dificuldade que nós passamos, mas continuamos em pé, andando com Deus, e Deus andando com cada um de nós, o que é mais maravilhoso. E cada dia transformando nossas vidas, a gente não percebe porque Ele é tão grandioso, Ele vai transformando bem devagar, assim como uma árvore vai crescendo, e quando você nota, quando você perceber que aquela árvore ela já está dando fruto, você não viu o crescimento dela. Assim é o crente forjado na palavra.
É de fé em fé, de glória em glória, a gente vai crescendo. Fé, reunidos, ouvindo essa palavra, sabendo, tendo a certeza que se o arrebatamento vier amanhã, nós também vamos ser salvos, porque também somos lavados pelo sangue do Cordeiro, aquele que morreu na cruz, aquele que dividiu o mundo entre antes e depois de Jesus Cristo. Esse Deus maravilhoso ao qual nós servimos, porque nós temos a certeza da sua palavra e sabemos que essa palavra tem poder. E basta que a gente continuemos assim. E nesse momento você vê que Jesus fala: vende tudo que tem e me segue. Me segue. Ele está dizendo: deixa as coisas do mundo para lá e vamos andar nas coisas espirituais agora. A partir desse momento eu vou te mostrar uma visão que você não via antes. É assim que Ele faz na nossa vida. Ele fala no nosso coração, Ele fala através das nuvens, Ele fala através do Espírito Santo dentro de nós, ouvindo a nossa própria voz, e ao mesmo tempo não é a nossa voz, é a do Senhor Jesus. E a gente continua buscando. Assim como aquele rapaz disse para o Senhor Jesus, ele estava buscando coisas materiais, ele não sabia o verdadeiro, ele não tinha o verdadeiro entendimento. Este também não tinha, esse jovem rico, ele não sabia que o verdadeiro tesouro está na palavra de Deus. É essa palavra que nos constrói. Colocar Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Não preocupa. Apenas entregue de verdade o seu coração ao Senhor e deixa Ele, vai trabalhar na minha, na sua, na nossa vida. As dificuldades fazem parte para nós crescermos firmados na palavra. Esse jovem teve uma escolha, ele disse: não quero. E o Senhor fala lá no final: é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. A palavra de Deus também fala que Jesus veio para os enfermos, para os doentes. Porque quando nós estamos enfermos, quando nós estamos doentes, é que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus. É que nós abrimos de verdade o nosso coração e a gente fala com o Senhor, ajoelhando, dizendo: Senhor, eis-me aqui, quero ouvir a sua voz. E aí Ele fala conosco. Mas ao mesmo tempo não é impossível também. Porque se notarmos no capítulo 19, a palavra de Deus fala que existia um publicano, um chefe dos publicanos, chamado Zaqueu, que tinha muitos bens materiais, e ao mesmo tempo ele queria ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Enquanto o outro não quis abrir mão daquilo que tinha, para andar espiritualmente na palavra, Zaqueu saiu da sua zona de conforto, subiu numa figueira brava, só para ver Jesus passar. Ele saiu da sua zona de conforto, assim como nós saímos da nossa zona para ouvir essa palavra maravilhosa e termos mais um pouco de entendimento, cada dia um pouco. Isso agrada a Deus e agradou tanto o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aqui nesse momento mudou. O jovem rico não fala nem o nome que ele tinha. Agora o outro rico, Zaqueu, fala o nome dele, fala o que aconteceu, e no final ele ainda fala: hoje veio a salvação a esta casa, porque ele foi verdadeiro com o Senhor, ele procurou de verdade. Não se importou se as pessoas olhavam para ele, se ele estava lá em cima daquela figueira brava, porque ele era de baixa estatura. Não se importou com o que as pessoas falavam para ele. Ele falou: eu quero ser um crente verdadeiro, andar na palavra do Senhor. Assim somos nós, que também não importamos se as pessoas falam que a nossa igreja é pequena, porque com o tempo ela vai crescer e ela vai ser firmada na palavra, porque essa palavra tem poder e Deus não deixa seu povo enganado. Deus não deixa o seu povo enganado.
Porque se você notar, quando a Náfia ainda estava pequena, ela estava no hospital, o Senhor deu a revelação, ela correndo. Eu vi a dona Ana e ela correndo para lá e para cá. Ainda acho que o Senhor ainda deu pouca revelação, que ela ainda corre muito mais do que corria. Mas é assim que Deus faz na nossa vida. Não se preocupa com o mundo, o que o mundo oferece para você, se preocupa com Deus, e Ele sabe o que faz. Por isso Jesus Cristo, andando na maior simplicidade, sempre obedecendo a palavra, pregando a palavra de verdade como ela é. Por isso Jesus andou sobre as águas, e Pedro também. Naquele momento eles ainda não tinham todo o conhecimento de que Jesus ia fazer, do que Deus estava querendo fazer, porque Deus não nos revela tudo, Ele vai revelando aos poucos. Ele abre uma porta e fala, anda nessa direção. Aí você fala, o que tem lá na frente? O Senhor fala, não posso te falar. Porque você já imaginou se o Senhor pega Moisés e fala, você vai andar 40 anos no deserto? Você acha que Moisés ia andar 40 anos no deserto? Moisés fala, eu não vou de jeito nenhum, estou aqui, estou tranquilo, cuidando, né, das ovelhinhas aqui do meu sogro, não estou muito esforçado, estou preocupado não. O Senhor fala assim, vamos embora comigo, vamos dar continuidade a esse povo meu, porque quando Ele fala, esse povo é meu, Ele cuida, assim como Ele tem cuidado de cada um de nós. O irmão Júlio, no acidente que teve, quase partiu uma anta no meio, a moto pegou fogo, o homem saiu com 2 arranhões. Se isso não é milagre, eu não sei que é milagre. E assim Deus vai trabalhando na nossa vida. Mas nós temos que continuar sempre com essa vontade de Zaqueu, de subir na figueira brava, não importar com o que as pessoas falem. Mas ele subiu e no final ele ainda disse assim para Jesus. E sempre vai ter pessoas que vão murmurar. Vendo todos isso, murmurar dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas somos nós pecadores, somos nós que reconhecemos o nosso pecado, e que reconhecemos que Jesus pode nos salvar, e Ele nos salva, que sabe que Deus transforma nossas vidas e fala através do Espírito Santo, é que somos trabalhados no fogo, requer tempo, determinação, amor, e só de saber que Deus anda com você no deserto, já é uma coisa maravilhosa, a transformação. Em Mateus 6, 19 e 20, a palavra de Deus fala assim, Mateus 6, 19 e 20, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Se você prestar atenção, se você começar a juntar tesouro demais na terra, o que acontece? Vai aparecer ladrão, vai aparecer a ferrugem, vai aparecer a traça. Mas se você junta tesouros no céu, ninguém toca no que é seu. E é um tesouro para a vida eterna. O verdadeiro crente caminha no deserto, não por causa da terra prometida que o Senhor tem lá na frente, mas pelaquela terra que o Senhor tem lá em cima no céu. Onde mais não sentiremos dor, onde mais não sentiremos raiva, onde mais nos sentiremos essas concupiscências da carne que nós somos trabalhados todos os dias, através dessa palavra, mas que às vezes elas vêm de novo e a gente trabalha através da palavra e vai embora, e continua assim, Deus trabalhando com a sua palavra, basta ter fé, continuar buscando. Em Deuteronômio, então você vê que Deus fala, não junteis tesouro no céu, e Ele fala isso desde o começo, quer ver? Lá em Deuteronômio, a palavra de Deus fala assim, Deuteronômio 17, a palavra de Deus fala assim, Deuteronômio 17,
16, 17. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis para este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata e nem ouro multiplicará muito para si. Coloca sempre a palavra em primeiro lugar, as coisas de Deus. Por quê? Olha o que fala em 1 Reis. 1 Reis 11. Não se multiplicará. Vocês viram Deuteronômio, né? Agora vamos falar para Salomão. Aí Salomão parece que não ouviu essa parte. Porque, se você notar, Deus pega a pessoa quando ela é pequena, quando ela é enferma, Ele trabalha no coração dela. Mas quando a pessoa já é grande, é aquilo que a gente sempre fala, para Deus trabalhar na vida de Moisés, primeiro, Deus tirou Moisés do Egito, colocou no deserto, aí 40 anos, humildezinho, aí Deus falou: agora eu vou trabalhar, porque agora você está pronto. Em 1 Reis 11, a palavra de Deus fala assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, adomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. Está vendo tanto que o diabo é esperto? A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Por quê? Porque quando ele trazia de outras nações, elas vinham com outros deuses que adoravam lá, e aquilo com o tempo, ele deixou de praticar a palavra. É por isso que o crente tem que andar no deserto. É por isso que o crente tem que andar firmado na palavra, olhando as coisas espirituais que Deus oferece, e não as que o mundo oferece. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Por quê? Porque Davi foi tirado pequeno, ele era o menorzinho da casa dele, estava cuidando das ovelhas, era humilde. O Senhor foi lá, mandou Samuel ungir. Samuel chegou lá, já queria ungir o mais forte. O Senhor falou: não, mais forte não, é o pequeno, é humilde. Quanto mais humilde de coração, mais Deus vai trabalhar na sua vida, fazer você ficar grande diante dos homens, porque a palavra tem poder. E aí o Senhor pega Davi pequenininho, vai trabalhando na vida dele, faz ele crescer. A maioria de nós aqui já temos esse conhecimento da palavra. Transforma um humilde que cuidava das suas ovelhas, um humilde pastor de ovelhas, ele transforma ele num rei. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz assim. Ele transforma a sua vida, Ele transforma a minha vida, Ele transforma a nossa vida. Requer tempo, porque Davi não foi transformado da noite para o dia. Samuel ungiu a cabeça dele depois de muitos anos, lá na frente é que ele se tornou rei. Teve perseguição, teve lutas, teve batalhas, mas ele não olhava para as dificuldades. Quando elas vinham, ele olhava para Deus. É assim que nós também temos que fazer, aleluia. Olhar sempre para Deus, as dificuldades sempre vão vir, porque Deus mesmo coloca ela na mão do crente, para que ele continue crescendo, firme, firmado na palavra de Deus. Não importa com o tempo. Quando Davi assustou, ele já estava sendo coroado, e por causa de Davi, o Senhor manteve o reino de Salomão, mesmo naquela bagunça toda, até o final. Por quê? Porque Salomão valorizava as riquezas que o mundo oferecia, e não as riquezas. O seu pai
valorizava as riquezas que o Senhor oferecia. Cometeu erro, mas foi humilde para se ajoelhar diante do profeta Natã e pedir perdão para Deus. E Deus se agrada no coração quando ele vê um servo, mesmo cometendo erros, falar assim: Senhor, me perdoa. Ele fala: a minha palavra está fazendo efeito no coração do meu povo. Aleluia. A palavra de Deus fala lá em Lucas 16, 1,13, fala assim, Lucas 16, 1,13. Lucas 16, 1,13. A palavra de Deus fala assim, ó: havia um certo homem rico, ao qual tinha um mordomo, e esse foi acusado perante ele de dissipar seus reinos. E ele, chamando, disse: que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, mendigar-te em vergonha. E aí o que ele fez? Ele agranjeou o que o povo estava devendo. Mas ele tirou os impostos e tirou a porcentagem que ele tinha e negociava com o pessoal. Ele falava assim: chamando assim cada um dos devedores do seu senhor, disse primeiro: quanto deves o meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse: toma a tua conta e assenta-te já e escreve 50. E assim ele negociou. E aí o Senhor fala assim: e louvou aquele senhor injusto, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Por que o Senhor falou isso? Porque esse mordomo negociou amizade com esse povo. Ele não passou a perna, ele tirou aquilo que era a porcentagem dele, tirou os juros e negociou com os caras. E ficou fazendo amizade com eles. Por que o Senhor fala assim? Que ele fez muito melhor que com o povo de Deus. Porque quando Deus pega o povo de Deus, ele levanta o povo financeiramente também. Só que ele levanta financeiramente para você ajudar o seu próximo. Você lembra daquela palavra, daquela parábola? Que o rapaz estava caído, o outro passou, não deu moral, aí passou o levita também, não deu moral, aí passou o samaritano e ajudou ele, levou ele onde estava na estalagem e pagou para o dono da estalagem, falou assim: toma isso aqui para você cuidar dele até eu voltar, e quando eu voltar eu te dou o restante. Deus está falando: anda comigo, que eu te levanto, mas não esquece de ajudar o meu povo, porque é assim que ele faz, e ele faz mesmo. Então, a partir desse momento, porque quando Deus ajudava o povo judeu, não estou dizendo o povo judeu, não estamos falando assim, né? Mas ele ajudava o povo judeu, quando saiu do Egito, o que aconteceu? O faraó estava devendo tempo de trabalho para aquele povo, anos e anos, eles eram escravos, estavam trabalhando de graça. Aí o Senhor fala: o meu povo vai sair da sua terra, mas você vai pagar tudo que você está devendo para eles. E Deus já tinha mandado 10 pragas, porque Deus é justo com o seu povo, Ele é justo com todos, porque a palavra de Deus fala que o sol brilha para o justo e para o injusto também. Por isso que nós pregamos a palavra. Se a pessoa não quiser se converter, não tem problema, pelo menos ela ouviu a palavra. E quando tocar a trombeta, ela vai ficar doida, porque ela fala: a palavra estava do meu lado e eu não quis ouvir o Senhor falar. E nós estamos aqui juntos, em comunhão, porque a palavra de Deus fala: onde tiver 2 ou mais lá, eu também estarei com vocês, cuidando do meu povo. Então, quando Deus levantou aquele povo, financeiramente também, aquele povo pegou as riquezas que eles tinham e guardou para eles. E aí o que eles ficaram? Avarentos, mesquinhos, não queriam ajudar o seu próximo. É por isso que quando Jesus veio na maior simplicidade, pregando a palavra,
fazendo milagres na frente deles. Eles os crucificaram. Por isso que o Senhor fala para a gente ter muito cuidado com essas coisas. Amém? Em Mateus 26, 6, 13. Já para terminar, né? Terminando. Mateus 26, 6. Mateus. Amém? Aleluia. 26, 6. Fala assim. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Seus próprios discípulos, andando com ele. Então você nota que a gente aprende com o tempo. Para a gente aprender as coisas espirituais de Deus, leva tempo. Mas quanto mais tempo leva, mais grande você fica, firmado na palavra. Toda profissão que você seguir, que você precisar de estudar, você vai levar 4 anos, você vai levar 10 anos, você vai levar 15 anos, com graduações. Você tem que ter um esforço seu. As coisas de Deus também é a mesma coisa. Se você não se esforçar em voltar a ouvir, tentar entender, ver a palavra, perguntar o que está escrito, por que assim? Aí você vai entendendo, o Senhor vai revelando, e a gente vai ficando grande na palavra. Você vê que seus discípulos, vendo isso, indignaram, dizendo: por que esse desperdício? Porque era caro o nardo. A palavra de Deus fala que era 1 ano de um trabalhador. Você pega aí um salário mínimo de 900 e pouco, 1 ano, é um dinheirinho bom. Eles falaram: você é mulher doida. Pois esse unguento podia vender por grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que afligir esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez em memória sua. Olha que bonito, nós estamos pregando esse mesmo evangelho aqui hoje, nesse mesmo lugar. E outras igrejas também, em todo o mundo, também estão pregando esse evangelho. Por causa dessa atitude que ela teve, não se preocupou com isso. Se preocupou com o valor que Deus tem para conosco, espiritual, na palavra. Não importou com o que os seus discípulos falou para ela: não, essa mulher é doida, está jogando isso aí. Não, não importa. Você olha para o Senhor Jesus e continuemos cada dia crescendo mais na palavra, sendo fortalecidos. Em Deuteronômio 8, 1, 3, a palavra de Deus fala assim, Deuteronômio 8, 1, 3. Deuteronômio 8, 1, 3. Olha que bonito. Quer dizer, tudo na palavra é bonito. Mas Deus nos mostra, porque às vezes Ele coloca dificuldade na nossa vida, na vida do seu povo. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou vosso Pai. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para te saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Você vê que Deus colocou aquela dificuldade para aquele povo, para saber no coração deles, se aquele povo continuava firme com Ele. Então quando Ele coloca a dificuldade na minha, na sua, na nossa vida, é para, quando você vê que aquela dificuldade está vindo, você fala: o Senhor está me testando, me fortalecendo, e eu vou levantar e vou continuar em pé, buscando cada dia mais esse conhecimento. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender o que o homem não viverá só de pão, mas tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deus não deixa o seu povo passar necessidade. Às vezes aperta um pouco, às vezes você tem que comer pão com leite, pão com água, mas o pão não falta.
e não deixe seu povo mendigar o pão. Não deixe. E é isso que é bonito. É a simplicidade que Deus trabalha na nossa vida. E a nossa fé vai aumentando e vai crescendo, e Ele vai andando com a gente, mostrando o caminho. E para finalizar, em 1 Timóteo, a palavra de Deus fala assim, 1 Timóteo 6, 1 a 10. 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 Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por digno de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causada de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho e piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto o que nada podemos levar dele. Nu viemos e nu voltaremos. Tendo, porém, sustento e nos cobrimos, estejamos com isso crentes, contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Amém? Então você vê que, por isso que Deus fala, busca primeiro amar a Deus em primeiro lugar, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque as coisas que o mundo oferece, a gente tem que tomar muito cuidado com elas. Você vê que Judas Iscariote estava andando com aquele povo, quando Jesus andou sobre as águas, ele estava no barco. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele estava no meio do povo, ele viu o milagre, mas o coração dele não estava aberto para as coisas espirituais, então ele não conseguia enxergar. Aí por causa de 30 moedas de prata, ele perdeu a sua salvação. A igreja verdadeira, ela prega a salvação, o amor, a força, a determinação que a gente tem, porque o crente tem coragem, ele continua lutando. Se você vê a palavra do começo, os obstáculos que o Senhor coloca, o crente vai se fortalecendo. Davi, enquanto todo mundo, Saul era o rei, era o destemido, mas quando apareceu Golias, não teve coragem de enfrentá-lo, e Davi, pequenininho, sendo trabalhado, foi lá, enfrentou e venceu, porque ele não foi sozinho, ele foi com Deus. Assim somos nós. Nós não andamos sozinhos, nós andamos sempre com Deus na palavra, sendo fortalecido cada dia mais. Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, que essa palavra venha ficar no nosso coração e nos transformar cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração?